Sejam bem-vindos a mais uma aula de teatro. Tudo bem com vocês? Bom, para essa aula eu trouxe um material que eu acho que é mais do que pertinente. Já quis gravar essa aula como a primeira do dia, ainda nem fui gravar a dança, dá pra ver que eu tô sequinha, né? Bom, nos últimos ensaios eu percebi a dificuldade de vocês identificarem o espaço do teatro. E por isso é importante que a gente saiba o que é cada coisa e para que serve cada coisa. Porque assim a gente entende como deve ser a nossa postura em cima do palco durante uma apresentação ou até durante os ensaios. Tudo que a gente faz no ensaio, se a gente fica repetindo demais, a gente acaba levando para o palco. Por isso que os diretores em geral não gostam quando as pessoas pensam assim, não, na apresentação eu não vou fazer isso. Vai sim. Se durante todo o ensaio você sempre estiver de costa para a plateia, no dia da apresentação você vai ficar nervoso e vai acabar fazendo o que você já está acostumado, que é ficar de costa para a plateia. Então essa é a principal regra. Ninguém se apresenta de costa para a plateia, a menos que essa seja a proposta da cena. Em algumas cenas a gente fica de costa de propósito, mas quando a gente fica de costas de propósito, tem que estar acontecendo alguma coisa a mais para que a plateia não se incomode com você de costas. Afinal de contas, ninguém gosta de ficar assistindo alguém que está virado de costas. Imagine se eu resolvesse dar aula assim para vocês. Oi galera, tudo bem com vocês? Bom, hoje na aula então a gente vai falar sobre a composição do palco teatral e eu senti que muitos de vocês não conhecem as partes do teatro e não têm essa familiaridade, então é importante que vocês conheçam. Além do mais, as partes do teatro vão ajudar também a gente a entender as regrinhas delas. Não faz sentido nenhum. Por isso que a gente é tão chato. Nunca vire de costas para a plateia. Nunca. A menos que a tia Thay fale, fique de costas nessa cena. E com certeza, se eu falar isso, é porque alguma coisa a mais está acontecendo. Então, nunca fique de costas para a plateia. Nunca. Sabe qual é a mania? Às vezes a gente está fazendo uma cena e a gente quer ver o amigo que está do lado. Aí a gente vai virando para falar com ele. Então fica mais ou menos assim. Nossa, acho que vai chover hoje, né? Nossa, olha o tempo feio que tá. É mesmo? Nossa, choveu muito na sua casa? Ah, é? Não acredito, inundou a cozinha? Molhou todo o tapete? Ah, e agora vai ter que deixar lá. Nossa, uns 3 dias para secar. Principalmente agora com esse tempo. Ai, que dó. Nossa senhora, ainda bem que não entrou no armário, né? Entrou no armário? Você excluiu completamente a plateia da sua cena. Por isso que é muito importante. Não dá para ficar de costas. Ponto. Essa é a primeira regra. A regra mais importante. A gente nunca fica de costa para a plateia, a menos que o diretor peça. Então, se o diretor não pediu, eu não fico de costas. Caso contrário, o diretor vai gritar, não fica de costas! Para que você lembre dessa regra mais do que importante. Bom, toda vez que a gente vai se apresentar, a gente tem N possibilidades de palco. No entanto, o mais famoso aqui no Brasil é o palco italiano, que é aquele palco que a gente está acostumado. Um palco quadrado, de frente para a plateia e a plateia de frente para o palco. Então, a gente se apresenta de forma espelhada, exatamente como vocês estão assistindo essa aula. Esse é o teatro mais comum. Mas é claro que existem outros tipos de teatro. A gente tem o teatro semi-arena, que é um teatro semicircular, ele é todo redondo na ponta, e a plateia fica em volta dessa meia-lua. Então, seria como se, além de apresentar para vocês que estão aqui na minha frente, eu tivesse que me apresentar também para o pessoal que está aqui nessa lateral, e também para o pessoal que está aqui nessa lateral. Então, eu teria que ter a preocupação de olhar para todos esses lados. Além do palco semi-arena, a gente também tem o palco de arena, que é o palco onde tem plateia em volta de todo ele. É um palco totalmente circular e em volta do palco a plateia fica espalhada. Geralmente, os teatros de rua respeitam esse tipo de palco, mas também tem alguns palcos assim em Sorocaba. Quase todos os parques em Sorocaba têm um palco de arena, que é o palco no meio e em volta a plateia. Nesse tipo de palco eu preciso ter a preocupação
de não ficar de costas por muito tempo para todos os ângulos. Então pensa assim, se no palco italiano, que é só de frente, eu não posso ficar de costas, imagina num palco que é totalmente arredondado e cheio de plateia, eu tenho que ficar me preocupando em falar um pouquinho aqui, aí eu falo um pouco aqui, então eu falo com eles um pouco aqui, eu volto para cá, aí eu falo desse lado, e eu nunca vou ficar totalmente de costas para ninguém por muito tempo. Eu vou ter que ficar calculando o meu tempo para que eu não fique de costas por muito tempo para uma região da plateia. Quando eu estou numa semi-arena, que é aquela onde tem plateia num semicírculo, então a plateia fica na volta da frente da plateia, do palco, eu também tenho que ter essa preocupação. Porque pensa que quando eu estou falando aqui para essa plateia, a plateia que está aqui, ela está me vendo de costas. Então, eu também vou ter que ter essa preocupação. Vamos recapitular, então. A gente está falando de 3 principais tipos de palco. A gente tem o palco italiano, que é palco e plateia, um de frente para o outro. A gente tem o palco que é a semi-arena, que ela é uma meia-lua, e a plateia fica em toda a volta da frente do palco. E daí eu vou falar com a minha plateia assim. E eu tenho o palco de arena, que ele tem plateia em volta dele inteiro. E é um palco circular. Então eu teria que falar com eles, explicando toda a nossa dinâmica, falando sobre todos os palcos possíveis e imagináveis, e entendendo que a plateia de todos os lados precisa me ver pelo menos um pouquinho. E eu não posso ser egoísta com ninguém e ficar de costas para ninguém. Então, a regra do ficar de costas já está mais do que implícita, né? A gente já entendeu que não dá para ficar de costas para lado nenhum, certo? Bom, com esses 3 tipos de palco, eu acho que fica um pouquinho mais fácil se você vê um pedacinho, pelo menos, do que é cada um. Bora acompanhar. Palco de arena. O palco de arena tem como característica principal o palco central envolvido pela plateia, circular. A plateia se localiza no formato de arquibancada ao redor do palco, ou seja, de forma circular. Este círculo é dividido em 4 partes, criando passagens laterais e circulação central, ou seja, em volta do palco. Semicircular. A plateia circula parcialmente o palco, formando um semicírculo ou semi-arena. O semicírculo é dividido em 3 partes, criando 2 passagens laterais e circulação central, ou seja, em volta do semicírculo. Palco italiano. Retangular. Este formato é o mais simples, um palco retangular, onde a plateia se localiza de frente ao palco. Agora que a gente já sabe quais são os principais tipos de palco, vale a gente lembrar também que além desses tipos de palco, a gente vai ter tipos de apresentação diferentes. Quando eu estou falando de uma apresentação de teatro clássico, eu vou de fato falar com uma plateia que está longe de mim. Às vezes, tem um outro tipo de teatro que se chama teatro intimista. E é uma plateia que pode estar até dentro do palco. É uma plateia que fica bem pertinho. É como se eu estivesse dando aula para vocês assim. E tudo acontecesse muito perto. Ou como se eu montasse uma peça aqui no meu quarto e convidasse as pessoas para vir assistir. Então, a plateia ia estar dentro do cenário. Esse é um teatro intimista. O teatro de rua é um teatro que muitas vezes usa o palco de arena e que eu preciso ter uma voz muito forte. Porque no teatro de rua, a gente não pode esquecer que a rua continua sendo rua. Então, tem vendedor ambulante, tem carro passando, tem caminhão passando, o avião que passa e faz barulho, a criança que começa a chorar na esquina. Quando a gente vai apresentar um teatro de rua, além de ter uma presença muito grande, porque eu não vou poder ficar recolhidinho, vou ter que ficar enorme para chamar atenção no meio de todo o público, e eu também vou ter que ter uma voz muito forte, para que todo mundo possa me escutar na rua. Assim, mesmo de longe, mesmo quem está lá do outro lado e se interessou pela peça, vai conseguir escutar o que eu estou dizendo. Ainda que o caminhão passe e atrapalhe a minha fala e eu precise repetir. Dentro do teatro de rua, as regras mudam um pouquinho. A voz é muito alta, o gesto é muito grande e
a gente tem plateia para todos os lados. Bom, agora dentro do palco italiano, que é o nosso foco, porque na maioria das vezes a gente se apresenta em um desses mesmo. Lá no polo mesmo, a gente tem um palco italiano. É um palco retangular, onde a plateia fica de frente com a gente. No palco italiano, a gente tem que entender que tem pelo menos 3 partes importantíssimas do palco. A primeira parte é o proscênio. O proscênio é a parte da frente do teatro, do palco. A parte da frente do palco, aquela que fica bem na beiradinha. Aquele é o proscênio. O proscênio é onde acontecem as cenas mais próximas da plateia. Assim fica mais fácil de decorar. Todas as vezes que a gente pede, vem mais para o proscênio, não se esconde no fundo, é justamente para isso. Em teatros onde o sistema de iluminação é fixo, porque no nosso palco o sistema de iluminação não é fixo. O Danilo monta essa iluminação quando tem apresentação. Mas nos teatros onde a iluminação é fixa, ela já é construída ali, o proscênio é o lugar mais iluminado. Por quê? Todas as luzes de trás e todas as luzes da frente alcançam o proscênio. Então o proscênio é o lugar onde tem mais luz, onde a gente coloca as cenas mais importantes. Então a parte da frente do palco se chama proscênio. A gente também tem as laterais do palco, as coxias. A coxia é onde o ator se esconde antes de entrar em cena. A coxia ela é mais do que importante. É na coxia que acontece toda a preparação para a cena. O palco ele tem que ser visto por todo o público, mas as coxias não podem ser vistas. Por isso, a lateral do palco tem umas cortinas pretas que escondem a saída do palco. Assim, a gente consegue ver o que está acontecendo no palco, mas sem ser visto pela plateia. É muito importante saber que quando a gente está na coxia, às vezes bate uma luz dentro dela. E nessa luz, a gente não pode pisar. Porque onde bate luz na coxia, a plateia enxerga. Então, a gente tem que ficar sempre na sombra e atrás da cortina da coxia. Essas laterais de saída do palco, que a gente chama de coxia, é onde a gente se posiciona antes do palco. Então, vocês já devem ter me ouvido falar alguma coisa assim. Todo mundo para a coxia! É exatamente isso. É a entrada ou a saída do palco. Geralmente, a gente ensaia com 3 coxias de cada lado. Então, tem o palco e as 3 entradas para o palco. Dá uma olhada. Essa apresentação ela foi gravada da coxia. E a gente consegue enxergar daqui as coxias do outro lado. Dá para ver até algumas pessoas que elas estão tentando assistir a apresentação também. Ali, aqueles espaços escuros lá do outro lado, que estão cobertos por cortina preta, são as coxias. Agora a gente tem uma visão um pouco melhor dessas cortinas. A gente ainda está na coxia, percebam como é escuro esse espaço, e a gente tem mesmo que ficar no escuro para que a plateia não nos veja. Essas cortinas pretas que a gente está vendo agora nessa lateral, são as que protegem o ator ou os bailarinos da plateia. A plateia não consegue ver a gente nesses corredores laterais justamente por conta dessas cortinas pretas que dividem os corredores de entrada. Vocês podem ver que é escuro e a única luz que entra na coxia é a própria luz do palco. Quando a gente está na coxia, a gente tem que perceber o chão, porque onde tiver luz no chão, a plateia é capaz de nos enxergar. A luz que bate no nosso corpo, tá tudo bem. Mas se tiver pegando luz no chão, aí significa que a plateia consegue ver você. Notem também que a concentração na coxia é muito grande, porque as pessoas que estão nesse espaço estão prestes a entrar dentro do palco. E para isso, elas precisam dessa concentração, do silêncio e, principalmente, elas não podem atrapalhar quem estiver se apresentando. Nessa imagem, a gente consegue ver bem as cortinas laterais da coxia. As cortinas que protegem a plateia ou nos protegem da plateia. Quando a gente está ali no meio, onde a câmera está entrando agora, a plateia não consegue ver a gente graças a essas cortinas. Essa deve ser a última apresentação do espetáculo. Percebam que lá do outro lado a coxia está vazia.
A gente também consegue enxergar os cabos de acesso às cortinas laterais do palco. É por ali que a gente abre e fecha a cortina principal do palco. E também a rotunda. Todas as vezes que a gente vai sair do palco, a gente tem que sair por uma dessas coxias. E toda vez que a gente vai entrar no palco, a gente tem que entrar por uma dessas coxias. É mais do que crucial a gente saber qual é a coxia que a gente entra e qual é a coxia que a gente sai. Porque na hora de apresentar, a gente não pode ficar perdido na hora de sair do palco, certo? Outra regra muito importante é que, antes de você dar o primeiro passo para fora da coxia, ou seja, antes de você entrar no palco, quando você tá na coxia e você vai entrar no palco, antes de você dar o primeiro passo, você já tem que estar no seu personagem. Por quê? Se eu estiver na coxia super relaxado e entrar no palco relaxado, a plateia vai ver que você não tá no personagem. Ela vai ver você entrando no personagem. E isso é chato, porque lembra que a gente já falou que a plateia tá lá porque ela fez um combinado com a gente? Ela aceitou acreditar na história que a gente vai contar. Então, se a gente aparecer lá e mostrar para ela que é história de mentira, ela vai perder a graça de assistir. Então, antes de entrar no palco, ali na coxia, eu já tenho que estar dentro do meu personagem. Agora que a gente já sabe o que é proscênio e coxia, falta a gente saber também um outro ponto do palco que é muito importante. A rotunda. A rotunda é a cortina do fundo do palco. Atrás da rotunda tem um corredor muito importante. Quando a gente fala, sai pela coxia, passa por trás da rotunda, é exatamente esse caminho. Sair pela lateral do palco e dar a volta por trás dele, para que você saia do outro lado. A gente nunca vai atravessar o palco pelo palco, principalmente se eu não estiver em cena, né? Então eu sempre saio e entro pela coxia. E se eu tiver que mudar de lado, eu preciso passar por trás da rotunda. Então vamos lembrar, o que é rotunda mesmo? Rotunda é a cortina que tem no fundo do palco. Geralmente é uma cortina preta, mas se você tiver com um cenário na frente da rotunda, é importante você saber que tem uma cortina ali. Então, quando você tem que atravessar de um lado para o outro do palco, você tem que sair pela coxia, entrar atrás dessa cortina do fundo e passar até o outro lado. Desse jeito, a plateia não tem como ver você. Tá vendo? Não é tão difícil entender essa dinâmica do palco dentro de um teatro italiano. Todas as vezes que eu estiver lá no palco, ensaiando com todo mundo, se eu disser, galera, todo mundo pra coxia, vocês têm que saber que lugar é esse. E quando eu falar, vem mais pra frente, vem pro proscênio, vocês têm que saber que lugar é esse. E se eu falar, gente, sai pela coxia e passa por trás da rotunda, vocês têm que saber que caminho é esse. Por isso essa aula é muito importante. O pessoal que já está tendo aula presencial sabe o quanto eu repito essas palavrinhas durante a aula. E elas são muito importantes. Então, fica ligado, tenta decorar, dá uma olhada aí nessa parte da aula de novo, porque ela é importante, ela é super crucial na nossa construção de conhecimento sobre o palco italiano, que é o lugar onde a gente vai se apresentar. Quando eu estava falando das regrinhas, a gente falou da primeira, que é lógico, nunca virar de costa para a plateia. A segunda regra é sobre a voz. A gente nunca sobe no palco para usar a nossa voz falada. Isso é péssimo. Todas as vezes que a gente vai para um festival, o pior tipo de crítica que a gente pode receber é: eu não consegui ouvir você. Porque se a pessoa não conseguiu te ouvir, ela não sabe sobre o seu personagem, ela não viu a sua interpretação, e é como se você nem tivesse existido lá em cima. Por isso que é muito importante trabalhar a voz. E essa é uma das partes que eu mais pego no pé de todo mundo. Tem que saber falar alto. Não adianta nada você fazer uma super interpretação. Se você não estiver falando alto, infelizmente, eu vou pegar no seu pé. E eu posso até tirar a fala sua, a sua cena, o seu personagem, porque eu não quero que prejudique todos os outros. Pensa assim, imagina, a gente está fazendo uma peça. E daí no meio da peça tem um ladrão. E esse ladrão vai anunciar o assalto. Depois desse assalto, a peça toda vai tomar um rumo. Se o personagem que estiver fazendo esse ladrão tiver uma voz baixa, na hora que ele anunciar o assalto, ninguém vai escutar.
E a partir daí, ninguém vai entender nada da peça. Então, eu preciso que esse personagem seja feito por um ator que fale alto. Entendem? Às vezes, eu tenho alunos que são incríveis, têm uma interpretação maravilhosa, mas a voz é baixinha, pequenininha, fraquinha. Infelizmente, esse ator não vai ser ouvido em cima do palco. E às vezes, a gente até escuta a frase assim, mas eu tô falando mais alto que eu posso. Geralmente a pessoa tá falando assim, mas eu tô falando mais alto que eu posso. Não tá. Eu entendo que dentro de casa, geralmente a gente escuta, né, do pai, da mãe, do vô, do tio, do periquito. Fala baixo, você tá falando muito alto. Pois é, dentro de casa a gente vai usar a voz falada mesmo. Aqui em casa eu falo com essa voz. Eu não preciso falar mais alto do que isso. A minha mãe me escuta se eu for falar com ela. E só tem nós duas aqui, então. Se eu falar com ela assim, ela me escuta. Para eu dar aula, eu já tenho que falar com essa voz um pouquinho mais alta. E no palco, eu preciso usar a minha voz de palco, porque senão ninguém escuta. Olha só a diferença. A minha voz falada alto e a minha voz de palco. A voz de palco, ela tem que preencher o ambiente inteiro. E tudo isso tem a ver com a força que o ar sai da minha boca. Quanto mais forte o ar sai da minha boca, mais alto e projetada sai a minha voz. Viram a diferença? Bom, todas as vezes que você subir em cima do palco, você tem que pensar que até a última fileira precisa escutar você. E que mesmo que você ache que está falando alto, se eu falar que não, é melhor treinar essa voz em casa, colocar mais força nesse ar que sai da boca, para que a voz saia mais alta e você consiga atingir a última fileira do teatro. Quando a gente foi para um festival uma vez, um dos nossos protagonistas, o ator principal da peça, tinha ido jogar bola um dia antes. Pois é, ele ficou sem voz de tanto gritar durante o jogo. E durante a apresentação, a voz dele falhava e a gente não ouvia nada. Eu até via o esforço dele para fazer com que a voz saísse alta, mas era muito difícil de escutar. Essa foi a pior apresentação de todos os anos da Liga Teatral. A gente foi muito criticado. As pessoas nem entenderam a peça direito, porque ele era o principal personagem. Ele estava em todas as cenas e ninguém nem conseguiu ouvir. Por isso, aqueles cuidados com a voz são super importantes. Às vezes pode ser até um pouco chato fazer exercício de voz, fazer aquecimento das cordas vocais, preparação das cordas vocais, fazer exercício de diafragma para deixar essa voz mais forte, mais alta. Pode ser chato, mas ela é super crucial. Essa preparação, ela é o que vai determinar se a nossa peça vai ser ouvida e entendida e as pessoas vão conseguir gostar dela. Por isso é muito importante e eu sempre vou propor que a gente faça isso. Depois disso, vem, lógico, os cuidados com a voz. Antes de uma apresentação, a gente não vai participar de um jogo de futebol e ficar gritando enlouquecido, né? Eu entendo que alguns de vocês façam outras tarefas, outras atividades, vão competir, vão fazer outras coisas. Só que essas atividades não podem atrapalhar o desempenho dentro do teatro. Por quê? Porque as pessoas dependem de vocês também. No teatro, a gente nunca vai fazer nada sozinho. Pensa assim, imagina que o time de futebol só tem um goleiro. E esse goleiro quebra a perna um dia antes da competição. Vai prejudicar o grupo inteiro, né? Pois é, no teatro é a mesma coisa. Se uma pessoa perder a voz, ela vai prejudicar o trabalho de todas as outras. Por isso a gente tem que ter certos cuidados. O principal cuidado é irrigar com água. Então beber muita água um dia antes da apresentação. No dia da apresentação a gente não vai ficar bebendo água, porque senão vai ficar dando vontade de ir no banheiro toda hora. Então um dia antes a gente bebe bastante água. E no dia a gente fica com a garrafinha de água do lado o tempo todo para dar essa hidratada na garganta sempre que preciso. No dia da apresentação a gente não fala alto. A gente não fica gritando. Eu sei que às vezes dá um nervoso, a gente quer expressar toda a alegria. E tudo bem, comemorar um pouquinho, né? Gritar de felicidade uma vez. Mas fazer isso por muito tempo pode prejudicar a nossa garganta. E aí, sem voz não tem teatro. A menos que seja um teatro mudo. A última apresentação da Liga Teatral
era um teatro em blablação. Então não tinha tanto problema. Tinha alguns atores que não tinham uma voz tão alta. Mas como era quase um teatro mudo, então a gente não precisava tanto dessa voz. Agora, na segunda parte da peça, tinham textos enormes e lindos que precisavam ser ditos em voz alta. Aí esses alunos que tinham um pouco menos de voz até escolheram não falar, porque daí não corria o risco de atrapalhar ou de prejudicar o resto da peça. Quando a gente vai fazer uma apresentação, eu sempre falo, não comam nada com chocolate, evitem coisas que tenham açúcar, porque o açúcar mela as cordas vocais e faz com que a gente tenha que engolir mais seco para conseguir falar sem prejudicar a apresentação. Então, um dia antes a gente não come açúcar, não come chocolate e evita também comer coisas que tenham soja ou coisas que possam provocar algum desconforto estomacal, como pepino, pimentão, que demora para fazer a digestão. Por quê? Porque na hora que a gente vai apresentar, a gente precisa ter toda essa força vocal. E dependendo da força que você está fazendo, se você tiver comido alguma coisa que provoca o seu estômago ou te dá gases, é muito fácil você arrotar. Bom, todas essas regras é para deixar mais do que claro que não dá para ficar de costas no palco e não dá para falar baixo dentro do teatro. Essas duas coisas você entendeu? E lá, os lugares do teatro, você também entendeu? Proscênio é o quê? Fala pra mim. E coxia? E a rotunda? Bom, se você não conseguiu responder isso, eu sugiro que você assista essa aula de novo. Agora, se você conseguiu responder, parabéns! Bom, essa foi a nossa aula e agora, bora para a atividade. Fala galera, tudo bem com vocês? Acabei de gravar as aulas de dança. Um chuveiro que tá, pelo amor de Deus. Na aula passada vocês podem ter visto, quer dizer, agora vocês viram, né? Vocês acabaram de receber. Devem estar recebendo ainda, no caso. A gente ficou sem internet aqui, passou um caminhão, levou todos os cabos da rua. Mas agora, graças a Deus, a gente já tá de volta com a internet. A luz do meu quarto também queimou nessa brincadeira. Acho que nas aulas passadas dá pra ver, porque já tava sem luz no meu quarto. E a gente tá com esse problema, tá vendo que tá piscando a luz? Pode ser que pisque mais um pouco ainda. Bom, para essa semana a nossa atividade ela é um pouquinho diferente, é conclusão do nosso mês. E de novo eu vou trazer uma atividade como proposta para ver a evolução de vocês nesse tempo que a gente já tá aí junto, estudando, compartilhando conhecimento. E para isso eu pensei em desenvolver uma atividade temática. Esse mês ele é um mês cheio de coisa, né? A gente teve o Dia das Crianças, a gente teve o Dia dos Professores, a gente teve o Dia do Folclore Nacional, a gente teve agora o Dia das Bruxas. Então, por que não fazer uma atividade temática? Essa atividade temática, pelo menos nesse mês, ela vai valer prêmio como um incentivo para que mais pessoas façam a atividade. É gostoso ver que vocês estão aproveitando a aula, que vocês estão assistindo a aula, dá trabalho, gravar a aula, editar a aula, postar a aula. Então é tão gostoso quando a gente recebe esse feedback dos alunos, com vídeos, com fotos, deles fazendo as atividades em casa. Por isso essa última aula do mês, ela é nessa pegada também, na ideia de que quanto mais a gente dividir o nosso crescimento, mais a gente consegue aprender com o outro. Então, eu preciso desse feedback de vocês, saber o que vocês estão entendendo, o que ficou por entender, o que falta ainda. Né? As nossas aulas não são ao vivo, porque eu entendo a dificuldade de muitos de acompanhar. Nem todos conseguiriam assistir as aulas no horário. Então, é um trabalho dobrado fazer essas aulas gravadas, porque
Primeiro eu tenho que gravar todas as aulas, depois de todas as aulas gravadas eu tenho que editar todas as aulas, depois eu tenho que fazer a publicação de todas as aulas, e daí só então enviar o link para vocês. Então é um trabalho quase que triplo, né? Não é só aquela hora de aula, a gente gasta muito mais tempo para desenvolver esse trabalho, e ter esse retorno de vocês com as atividades é muito importante, muito gostoso também. Eu gosto de ver o que vocês fizeram, como vocês estão se desenvolvendo. E a atividade de hoje é exatamente para isso. Com tudo que a gente viu, tanto na aula de hoje quanto nas outras aulas desse mês todo que a gente trabalhou junto, eu quero que vocês desenvolvam um vídeo pensando em uma dessas datas comemorativas. O vídeo não precisa ser longo e você pode escolher um dos temas das nossas aulas anteriores ou dessa aula. Eu quero que vocês escolham um tema que vocês gostem, um tema que seja legal para vocês e que vocês desenvolvam alguma coisa pensando em um dos 3 temas que eu vou colocar. Vocês viram que a gente falou sobre um monte de coisa que teve esse ano, né? Esse mês, né? Então a gente vai escolher 3. Então a gente vai focar no Dia das Crianças, no Dia do Folclore e no Halloween. Você pode escolher um desses 3 temas e eu quero que você desenvolva um vídeo curto, um vídeo de 30 segundos. É um vídeo bem curtinho. Olha, a gente falou de muita coisa esse mês. Volta lá nas aulas, procura, tenta ver o que melhor se encaixa, o que você melhor entendeu. Pega o resultado da aula e vai trabalhar um vídeo de 30 segundos sobre um desses temas. Você pode usar tanto os challenges das redes sociais da vida, você pode usar alguma coisa que esteja em alta no TikTok. Você pode criar uma coisa totalmente nova da sua cabeça. Mas o que eu quero em específico é que você pegue algum conteúdo da aula, alguma coisa que você aprendeu durante a aula e você desenvolva um vídeo de 30 segundos dentro desses 3 temas. Então volta lá e veja lá quais foram os temas trabalhados nesse mês. Nós tivemos outras 4 aulas, então o que a gente viu nessas 4 aulas? Quais são as coisas que a gente trabalhou e o que eu posso usar dentro do meu vídeo de 30 segundos? Esse vídeo de 30 segundos você vai gravar com o celular de pé. Então agora eu estou com o celular deitado, eu quero que você grave com o celular de pé. E você pode fazer quantos cortes você quiser, você pode editar, pode colocar música depois. O jeito que você vai fazer isso é com você. Pode gravar tudo de uma vez só, pode ser um depoimento. Mas eu quero 30 segundos de vídeo e que ele seja temático. Ai, tia Thay, eu não sei, eu quero só dar um depoimento. Então, beleza, dá um depoimento, coloca um chapéu de bruxa aí. Ou se veste de brinquedo e dá o seu depoimento. Mas tenta focar em um vídeo temático. Por que o vídeo temático, tia Thay? Porque eu quero juntar todos os vídeos de todos os alunos. A proposta para o pessoal da dança também foi essa. Então, eu quero juntar todos esses vídeos e fazer um vídeo como se fosse uma amostra de tudo que todo mundo já fez, para que a gente consiga ver o progresso do outro, conhecer até os colegas que a gente não conhece e se ver dentro do vídeo. Eu também vou fazer os meus vídeos, vou compor essa gravação total. E eu disse que isso tem uma premiação, tá? Qual é que é essa premiação? Pois é, a gente tá no mês aí do folclore, do Dia das Crianças, do Dia das Bruxas. Nada mais justo do Dia dos Professores, nada mais justo do que guloseimas! Ou como diria no Halloween, gostosuras ou travessuras. E não precisa se preocupar, porque vai chegar aí na sua casa, os melhores vídeos vão ganhar então essas guloseimas. E é como um incentivo para que vocês realmente façam a tarefa. Eu quero muito ver como é que tá esse processo, quero muito poder juntar todos esses vídeos e transformar isso em uma apresentação completa, com dança, com teatro, com produção de vídeo, tudo misturado, um pouquinho de cada um, a essência de todo mundo, para que a gente consiga ver essa evolução ainda que no sistema híbrido ou no sistema remoto, certo? Eu acho que esse processo, essa parte de apresentação do que a gente aprendeu é muito importante. Todas as modalidades, elas envolvem um produto final. E é legal a gente ver que a gente está evoluindo pelos olhos dos outros, sabe? Receber um elogio é muito bom. Se ver do outro lado e ver, olha, eu tô fazendo uma coisa legal, é muito bom.
Então se empenhem, façam esse vídeo com carinho, de verdade. Com a turma do teatro infantil, eu passei uma tarefa que eles precisavam desenvolver. Primeiro eles desenvolveram uma cena em sala de aula, e daí depois eles tinham que desenvolver a caracterização do personagem que eles criaram. Eu passei essa atividade também para o teatro infantil da tarde, e no teatro infantil da manhã foi muito interessante porque todos eles vieram hiper caracterizados. Um deles fez uma máscara de ET que cobriu o rosto inteiro e era super realista. O outro fez uma roupa maravilhosa, gente, digna de passarela de carnaval, de sambódromo. Sabe, com um adorno enorme, assim, de ET e uma cabeça de ET. Nossa, muito, muito, muito legal. Tinha um cachorro também, que estava muito bem feito, uma máscara de cachorro com as orelhas. E tinha até rabo esse cachorro. É lógico que a turma do infantil da manhã, eles são bem pequenininhos. Eles têm 7, 8, 9 anos. Então, eles tiveram a ajuda dos pais para desenvolver esse personagem. Mas daí, em sala de aula, no dia em que eles levaram essas roupas todas trabalhadas, eu desenvolvi uma outra atividade para que eles fizessem em sala um complemento para esse figurino. Então, todos eles ganharam uma bexiga e eles puderam desenhar na bexiga um filhote da mesma raça que a deles. E foi muito interessante ver que mesmo eles tendo recebido a ajuda dos pais em casa, eles aprenderam aquilo, eles tomaram para si, eles entenderam qual era a mensagem. Então todo o processo de caracterização do personagem ficou fixo na cabeça deles. Isso é muito interessante. O pessoal do teatro infantil também está assistindo essa, né? Porque a turma do teatro infantil da tarde, produção de vídeo, as companhias não souberam, né, desse episódio. Mas ficou muito incrível e eu fiquei assim embasbacada de como esse processo deu certo. E por quê? Porque houve empenho. Então assim, se empenhem, façam uma coisa legal, pensem, estruturem a ideia, decidam o que é que vocês querem fazer, se dediquem a isso, pode ser muito divertido. A gente tem aí um final de semana prolongado por conta do feriado. Nessa semana a gente vai competir em São Paulo com as companhias de dança. Então as aulas de sábado elas não existirão, não acontecerão. Então vocês vão ter uma folga bem grande, dá para fazer um vídeo super legal. E a gente ainda faz a premiação dos melhores vídeos desenvolvidos em casa dentro dessas 3 temáticas. Então vamos lembrar lá quais são os 3 temas: o Dia das Crianças, o Folclore Nacional e o Halloween. Então, você pode escolher um desses 3 temas e desenvolver um vídeo. O vídeo é de 30 segundos, tenta pegar a referência de alguma coisa que a gente já trabalhou em outras aulas aqui durante o mês. E faz esse vídeo, manda para mim. Você pode mandar no privado, pode mandar no grupo. Se você não quiser que o seu vídeo seja exibido nessa mostra com todo mundo, também não tem problema, é só me avisar: olha, Tia Thay, eu quero participar do concurso, mas eu não quero que o meu vídeo seja exibido para todo mundo. Não tem problema, a gente não coloca, né? Eu também não posso obrigar vocês a exibir o vídeo de todo mundo. Mas eu tenho certeza que os vídeos vão ficar incríveis e que vocês vão querer dividir isso com todo mundo. Se vocês não quiserem mandar no privado, no grupo, manda lá no privado. Só não esquece de colocar qual é a sua turma e aquele vídeo, né? O vídeo é do teatro infantil, meu nome é fulano de tal. Porque tem muita gente que tá salvo nos meus contatos com o nome do pai e da mãe. Então eu também não sei quem é. Coloca lá o nome de vocês e o curso. Vale lembrar assim também. Tia Thay, mas eu faço teatro infantil, teatro juvenil, companhia juvenil, produção de vídeo, jazz, street. Tá, calma. Então vamos lá. Você vai fazer um vídeo para dança e um vídeo para o teatro e produção de vídeo. Então, porque assim, artes cênicas, ela compreende um monte de coisa, né? Ela vai compreender desde a dança até a produção de vídeo, passando pelo teatro. Então, eu sou professora de artes cênicas, eu dou aula de um monte de coisa, né? Se você faz um monte de aula comigo, você não vai precisar fazer um monte de vídeo. Então, foca em fazer o vídeo da dança e o vídeo do teatro e produção de vídeo, tá? Então, um vídeo de cada linguagem, de cada direcionamento de linguagem, para mim já vai estar ok.
Só é importante que você faça. Eu quero ver a sua evolução, quero ver o seu progresso. E eu tenho certeza que essa troca de vídeos vai ser incrível. Eu vou ser chata, vou ficar cobrando lá um montão no grupo. Eu sei que na semana passada a gente teve um problema lá, porque eu não consegui mesmo postar. Eu até enviei pelo 3G os vídeos do Jazz Infantil, do Jazz Juvenil. Mas, gente, não façam isso. Você acaba com a sua internet. E daí eu tive que esperar trocar a internet, eles fizeram toda a manutenção dos postes aqui da rua e tudo mais, então eu tive que esperar isso. Tentei ainda enviar pela internet do Polo, mas não vai, gente, não adianta. Às vezes até para carregar coisa lá no Polo já é difícil, imagina para mandar um vídeo de aula, e não são um, né, são 8 aulas, então é muita aula. Então eu sei que vocês tem essa aula ainda para assistir, se vocês ainda não assistiram, porque eu acredito que vocês já receberam essas aulas. Vocês têm essa aula para assistir, então essa aula é um pouco mais curta, ela é bem direta, na veia mesmo. Essa semana também foi o dia do funcionarismo público e os professores tiveram uma folguinha, teve gente que não deu aula no remoto, teve gente que não deu aula no presencial. Eu decidi fazer as 2 aulas, mas daí juntar todas as turmas no remoto, para passar uma atividade diferente. No dia 30, a gente não vai ter aula, né? No sábado a gente não vai ter aula, porque eu estarei trabalhando ainda assim com as companhias lá em São Paulo. Então torçam pra gente, as companhias de dança vão competir. E daí eu quero fazer mais um convite, além de tudo isso. No dia 1º vai ter um Halloween, uma festa do Dia das Bruxas, no complexo. Quero deixar esse convite para vocês também, porque vai ter uma galera lá, tanto da Companhia Júnior dançando, quanto do pessoal da Companhia de Teatro Juvenil se apresentando. Vai ter muita atração legal e eu espero ver vocês por lá também. Aproveitem o feriado, não esqueçam de gravar os vídeos, revisem alguma aula aí para vocês fazerem um vídeo bem legal. E aproveitem também para vocês descansarem um pouquinho, porque olha, queria botar muita pressão não, mas faltam, assim, de 5 a 6 semanas para a gente fazer a nossa primeira apresentação, depois de muito tempo parado. Muito louco, né? No final do ano, no Natal, a gente vai ter uma apresentação, óbvio, em espaço aberto, todo mundo de máscara, eu acredito que ainda todo mundo de máscara. E já tá chegando, então a gente tem que se preparar para isso também. Belezinha? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula. Muitíssimo obrigado por hoje. E até semana que vem.